Então, hoje a gente vai dar uma breve introdução em campo magnético para na próxima aula a gente ver as fórmulas e definições. Então, o magnetismo começou a ser entendido lá em Tales de Mileto, antes de Cristo, quando ele descobriu um material chamado magnetita, que é um óxido de ferro, que tinha propriedade de atrair metais. Então, foi só em 1500 e poucos, com esse William Gilbert, que ele começou a estudar e teve um primeiro livro falando sobre magnetismo. E lá ele definiu que a Terra era um ímã gigante. Inclusive, é o campo magnético da Terra que é responsável por possibilitar a vida aqui na Terra, né? Impedindo que os ventos solares atinjam a gente. Então, pessoal, um ímã basicamente ele é composto por dois polos, polo norte e polo sul. Se a gente pendurasse um ímã num fio, o polo norte do ímã ia apontar para o norte geográfico e o polo sul ia apontar para o sul geográfico. Então, o ímã ele pode atrair ou repelir um outro ímã. Então, se a gente aproximar dois polos nortes ou dois polos sul, eles vão se repelir por uma força chamada força magnética. Se a gente aproximar o polo norte de um ímã com o polo sul de outro ímã, eles vão se atrair pela força magnética. Então, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. E para vocês entenderem, não adianta você pegar o ímã e quebrar ele no meio, que não vai existir monopolo magnético. Não vai existir um ímã só polo sul, nem um ímã só polo norte. Você pode quebrar o ímã até chegar no átomo de magnetita, que você não vai conseguir ter um ímã monopolo magnético. Então não existe monopolos magnéticos. Isso é o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Então sempre um ímã tem polo norte e polo sul. Então, pessoal, o campo magnético nada mais é do que a região ao redor do ímã onde estão existindo forças magnéticas ali. Então, se você pegar um ímã de geladeira, por exemplo, se você aproximar o ferro dele, vai chegar numa região que ele vai ser atraído pelo ímã. Então, essa região é onde está atuando o campo magnético, onde existem forças magnéticas ali. Então, o ímã, basicamente, a gente tem linhas de indução que saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Então, sempre saindo do norte e indo em direção ao sul. O campo magnético ele é o vetor que é tangencial a essas linhas de indução. Então, saindo do polo norte e indo para o polo sul. Então, pessoal, se a gente tivesse um ferro, por exemplo, o ferro ele tem propriedades ferromagnéticas. A gente pegar, por exemplo, um prego. A gente aproximar a cabeça do prego aqui em direção ao polo norte do ímã, o que vai acontecer? O ferro ele vai adquirir propriedades magnéticas momentâneas. Então ele vai ser atraído em direção ao ímã. O que vai acontecer com o prego? Momentaneamente, a cabeça do prego que a gente está aproximando do polo norte vai adquirir o polo sul e o outro lado do prego vai adquirir o polo norte. Então, momentaneamente, ele vai adquirir uma propriedade magnética. Se a gente afastar ele do ímã, ele não vai atrair outro ferro. Mas quando a gente aproxima o ferro do ímã, ele vai adquirir essa propriedade. E pessoal, só a título de curiosidade, como eu falei para vocês, a Terra é um ímã gigante. Só que o sul geográfico da Terra se comporta como o norte magnético e o norte geográfico se comporta como o sul magnético. Então as linhas de indução do campo magnético da Terra saem lá de baixo da Antártica e vão lá para o sul, para cima, no polo norte. Então você tem as linhas saindo lá de baixo e indo para cima. Então é esse campo magnético que protege o planeta dos ventos solares e também é responsável pelas auroras boreais. Então, como o campo está entrando lá em cima, o vento solar acaba se acumulando ali e formando os raios ionizantes, né, que é a aurora boreal. Só alguma dúvida?